Eu já vim aqui no canal reclamar várias vezes sobre a adaptação de Tensei Kizoku, que foi um horror sem fim, certo, amigos? Porém, ele não foi o único com uma adaptação ruim, não foi o único que errou bastante no anime, porque olha, Isekai Smartphone nessa segunda temporada, meus amigos, não tem como salvar não tem como elogiar, não tem como dizer nada, simplesmente é isso. Claro, sinceramente, isso não é novidade para ninguém, porque eu não acho que tem alguém que tinha expectativas em cima de Isekai Smartphone. É aquilo, gostar a gente gosta, eu gosto, porém esperar coisas em cima disso já é outra coisa completamente diferente. Essa temporada de Isekai Smartphone fez uma grande cagada no final, onde eles cortaram o clímax da temporada, o plot que deveria ter sido o final dela, a coisa que daria o trama final para fechamento de temporada. Eles cortaram isso e não mostraram, e hoje é isso que eu vou falar para vocês. O plot que o anime cortou, mas que por algum motivo apareceu na opening do anime. Vamos ficar por dentro de tudo o que aconteceu. Então aproveita que você está aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, porque eu tenho muito vídeo que eu sei que você vai gostar e os próximos lançamentos serão melhores ainda. Deixa o likezão também, que me ajuda muito e claro, apoia bastante o meu trabalho. E agora, bora para o anime. Na introdução do anime, no caso a opening, nós vemos esse bichão que está aí na tela, certo, meus amigos? Então, ele seria um grande ponto para essa temporada, que inclusive apareceu na opening. Ele seria o clímax, e claro, como que o Toya descobriu uma certa verdade sobre ele mesmo. Porém, é claro, eles cortaram, picotaram, sumiu. Colocou na introdução, mas sumiram do anime. E agora eu vou contar para vocês o que aconteceu e o que deveria ter acontecido no anime, é claro. Tudo isso começaria em uma reuniãozinha casual dos reis, sendo no caso uma reunião onde o imperador de Regulus, o rei de Belfast, o rei de Mismed e o imperador de Refreeze se juntariam para jogar um pouquinho de Mahjong juntos. E sim, é graças ao Toya que essa reunião de pessoas incrivelmente importantes do mundo poderia acontecer em primeiro lugar. Com os poderes dele, é coisa fácil, coisa boba. E então, durante uma dessas reuniões que eles sempre fazem porque eles são amigos de jogos, eles decidiram trocar algumas informações mais quentes que estavam circulando por aí e, claro, conversar um pouco sobre elas, onde o rei de Regulus contaria a mais nova novidade que ele ficou sabendo. Pelo que parece, dentro da teocracia Hamish, um país que fica ao lado de Regulus e de Mismed, existe um demônio sugador de sangue, onde ele apareceu dentro da nação, ou para encontrar apenas um vampiro. Nesse caso, um vampiro, ou nós suponhamos que seja um vampiro, apareceu dentro de Hamish, e essa seria a notícia mais quente que está acontecendo por aí. Todas as noites aparecem novas vítimas dentro da teocracia, onde todos os corpos das vítimas estavam extremamente secos e sem uma gota de sangue dentro deles. E é por isso que, obviamente, o maior suspeito é um vampiro, afinal, sugador de sangue, vítima sem sangue e tudo mais. Claro, poderia não ser um vampiro? Poderia, mas os vampiros são os principais suspeitos. Onde inclusive essa foi a primeira vez que escutamos sobre vampiros em Isekai Smartphone. Exatamente, eles existem, podem não ser tão comuns assim, mas eles existem. E assim, com essa deixa, esse gancho poderoso, os soberanos começam a falar sobre suas insatisfações com Hamish. No caso, parece que nem todo mundo gosta muito desse país. Hamish é um país que cultua e adora o deus da luz Lars, porém eles são absurdamente hostis com aqueles que são afiliados ao elemento da escuridão, além de ter zero tolerância para as menores coisas que envolvam o elemento escuridão ou algo do tipo magia negra e essas coisas. Eles são extremamente intolerantes, e vocês já sabem que esse tipo de gente é a pior gente que existe em qualquer mundo que seja. Onde aqui, inclusive, o Toya até pensaria que ele já conhece dois deuses, e nenhum deles é o deus da luz, e nenhum deles se chama Ars, achando bem estranho esse suposto deus, que nós já vamos falar sobre ele. Na história, Ars teria sido um deus que purificou as terras há 1000 anos atrás, quando a terra estava infestada de demônios e espíritos. Porém, mesmo que seja supostamente uma religião boa, digamos assim, eles são extremamente difíceis de se lidar. Ao dialogar com eles, tudo tem que ser de acordo com suas doutrinas. Eles sempre vão envolver a luz. É a luz isso, é a luz aquilo, tudo pela luz, a justiça é a luz, o deus da luz é supremo e essas coisas. Sabe, fanáticos religiosos mesmo. Além disso, lidar com a papisa também é um pé no saco para eles. E quem não sabe, papisa é basicamente papa no feminino. É muito estranho? Sim. Eu não sei porquê, porque olha, se papa é o papa, eu acho que a papa feminina deveria ser mama.
Papa, mamãe, entendeu? Ai, socorro. Mas sim, papa no feminino é papisa. É estranho? Sim, mas vocês vão aguentar porque eu também aguentei. Porém, mesmo em cima de tudo isso, os líderes acham muito estranho esse ataque, sabe? Porque, primeiramente, os vampiros são uma raça que não é tão facilmente encontrada. Eles não são extremamente raros de se ver. Não é como se você não visse um vampiro ou outro por aí. Mas é bem difícil encontrar eles. Além disso, os vampiros também sabem que mexer com um país religioso que nem Hammys teria grandes consequências para eles, principalmente para aquele que mexeu com o país. Então eles não fariam uma coisa tão imbecil assim. E talvez, se nós vemos pela hipótese de que não foram vampiros quem fizeram isso, mesmo assim tem o perigo de que, porque parece o método de um vampiro, Hamish possa ir atrás da raça dos vampiros, ou seja, ninguém ganha nessa situação. Porém, com isso nós passaríamos um pouco para o futuro, e agora Toby estava de volta em Brunhilde, onde em Brunhilde ele receberia alguns convidados bem interessantes. Toby receberia a visita de 2 sacerdotes de Hamish, sendo Nest e Phyllis. Nest, o líder enviado, e Phyllis, uma sacerdote que foi com ele. De início, parecia que era apenas uma visita de cortesia, com Hamish tentando começar relações amistosas com Brunhilde, algo que não é nada fora do comum, realmente é uma coisa muito normal entre nações e nações novas terem enviados de paz ou algo assim, sabe? É uma coisa bem normal entre nobres e reinos e coisas antigas. Porém, depois de toda a puxação de saco que o Nest fez para o Toya, ele faz um pedido ao rei, o que em primeira instância isso aqui já está erradíssimo. Nunca faça um pedido para um rei a menos que ele conceda você um desejo. Em um reino comum, fazer um pedido diretamente ao rei sem que ele desejou que você fizesse um pedido, você seria cortado na mesma hora. Nest faz um pedido a Toya, e esse seria que Hamish se tornasse a religião oficial de Brunhilde, o que é claro que o Toya recusa, dizendo que ele não é ateu, mas não pretende colocar uma religião em seu país assim, muito menos forçar seu povo a seguir alguém. Nest começa a insistir nesse ponto, dizendo que Lars é o deus da luz e da justiça, junto com todo aquele papinho religioso que vocês já conhecem. Sabe aquele papinho chato de cultuador fanático? Então, é o que ele está fazendo aqui. Ah, mas a luz é tudo, o deus é supremo, Lars isso, Lars aquilo, é basicamente isso que ele fez. E claro, não esqueçamos que durante toda a conversa, ele sempre falou sobre Hamish como se fosse a maior honra do mundo, sabendo que Toya não recusaria, não tem como ele recusar tal proposta. Assim, Nest começa a pregar que Lars é o deus da justiça absoluta e que nenhum outro deus é um match pra ele, muito menos o deus das trevas. E com isso, o Toya simplesmente manda eu acho que ele é bem sem poder se você considerar todas as coisas, dizendo que existe muito mal e crimes por aí, principalmente em Hamish, que está acontecendo, é claro, aquele caso do suposto vampiro, e não tendo contra-argumentos contra isso, o Nest tenta falar sobre o deus que o Toya segue, onde o Toya apenas diz que ele é um deus ocupado, e claro, ele deu livre-arbítrio para seus seguidores, ou seja, cada um por si, e assim tem que ser, a vida, cada um vive sua própria vida. Com isso, Nest diz que, pelo que parece, Toya está sendo controlado ou possuído por um deus maligno, e eles precisariam fazer um batismo forçado nele para o livrar disso. Toya fica extremamente irritado com seu visitante. Ele convoca Kohaku e o prende no chão, dizendo que ele não acredita em Lars, e Nest está livre para fazer o que quiser, mas que agora ele ultrapassou a linha. Toya mandaria Nest embora usando sua magia Gate, deixando Phyllis ali para conversar com ele, onde nesse caso, depois que Kohaku atacou o Nest, ele seria jogado em um fosso dentro do castelo real, para que ele ficasse lá enquanto Toya discutia com a outra sacerdotisa. Phyllis, é claro, pede desculpas pela rudeza de seu companheiro. A audiência de hoje foi fortemente preparada e puxada pelo próprio padre Nest. Não existe nenhum benefício para Hamish em fazer Brunhilde um estado vassalo ou um país irmão. Não existe nada para eles. Isso é apenas Nest que queria, claro, uma promoção na igreja. Com isso dito agora, Phyllis pergunta se Toya já viu um deus antes, porque parece que a forma como ele fala é como se ele conhecesse um. Ela diz que recentemente tem tido dúvidas de que deuses realmente existem. Marcar alguém como mal só porque são demônios ou relacionados à magia negra e os punir em nome da luz não é realmente necessário. Ela tem se perguntado se realmente não existe perdão para aqueles que cometeram um erro antes. Afinal, na teocracia não existe perdão para erros. Você errou, simples assim. Com isso, Deus ligaria para Toya enquanto para o tempo, dizendo que está indo para Brunhilde para responder à pergunta daquela garota. Assim, Shinozuki apareceria casualmente na sala. Ali então eles teriam aquele fair play com ele se apresentando, tem aura divina e tudo mais. Então eles começariam uma conversa entre Shinozuki e a Phyllis com o Toya ali no meio. O deus do mundo diz que Lars não existe e que no meio de todos os deuses de alto ranking e de baixo ranking, nenhum Lars existe. Além disso, nenhum deus da luz realmente existe. Caso existisse, ele seria
mais ou menos um deus da luz, porém ele também rege a escuridão, ou seja, ele seria meio que o deus da luz e o deus da escuridão, digamos assim. Ele diz que, tendo em vista as histórias e contos sobre Lars, parece mais possível que ele seja na verdade um espírito ou um rei espírito, porque um humano nunca poderia invocar um deus. Phyllis, é claro, ficou abalada, perguntando o que seria dela e de sua religião, onde Shinosuke apenas diz que os humanos não precisam de um deus, eles não precisam que alguém os guie pela mão, os humanos podem se cuidar e, claro, se salvar. Eles são adultos, eles sabem fazer as coisas, eles têm sua própria fé e, claro, suas próprias crenças. Seria muito melhor para eles amarem uns aos outros e sua família do que amar um deus que nem está ali por perto para eles. Ele finaliza dizendo que mesmo que eles adorem os deuses e tudo mais, os deuses nunca irão interferir no mundo humano a menos que seja extremamente necessário. Os humanos sempre tiveram e sempre estarão por conta própria, simples assim. E com isso, o deus vai embora, deixando a filha sozinha para pensar um pouco com a mente bem mais aliviada do que antes. Porém, meus amigos, isso apenas acendeu uma treta ainda maior, porque olha, o bicho pegou agora. Algumas semanas depois disso acontecer, informações chegam em Touya de que Phyllis foi presa e condenada à morte dentro de Hamish, supostamente por ser o vampiro que estava atacando todo esse tempo. Claro, o Touya não é besta nem nada e percebeu que eles queriam se livrar, cortar, silenciar a garota, e então partiria para a ajudar ao lado de Kohaku. Ele parte para Hamish e se encontra com Nash, que o apresentaria para o Cardeal Zeon, que é uma pessoa muito importante na igreja, que por acaso, uma coincidência assim, né, nossa, nada parecido, parece bastante com um ditador austríaco, lá pela época de 1964, mais ou menos, na Segunda Guerra Mundial, que tem um bigodinho estranho, né? Logo, Zeon, que se parece muito com uma figura histórica horrível na nossa realidade, apresentaria Touya para a papisa, sendo ela Alice Outra, uma mulher que parece ter uns 50, 60 anos de idade, sendo uma velhaca, porém não tão velhaca assim. Eles então se apresentam formalmente e trocam gentilezas políticas, e Touya parte direto para o assunto, o que está acontecendo com Phyllis. A papisa diz que, em nome de Ars, Phyllis estava dizendo que Ars é um falso deus, o que é um pecado imperdoável. Além disso, ela é suspeita de ser a vampira que atacou as pessoas, e assim, como alguém das trevas, ela precisa ser punida em nome da luz. Assim, o Touya diz que todos eles são tolos, além da salvação. Seu deus não existe e ele não acredita em Ars. E claro, quis fazer ele ser preso, porém era tudo o plano dele. Ele tinha tudo esquematizado, amigos. Ele foi preso, mas agora no calabouço ele poderia procurar pela Phyllis e, claro, ajudar ela a sair dali. Assim, com a sua magia, ele vai de cela em cela até encontrar ela, que estava dividindo cela com uma velhaca de 60 anos. Mas, por acaso, adivinhe, plot twist, essa velhaca na verdade era a verdadeira papisa e a outra era uma impostora. Phyllis então diria que quando ela e Nash voltaram para Hamish, o Cardeal Zeon e uma irmã aplicaram um golpe de estado, prendendo Phyllis e Elias e roubando suas respectivas posições. Elias então contaria a história de Hamish para Touya, o que confirma sim o que Shinosuke falou. O fundador de Hamish, no caso Ramirez, na verdade usou o poder de um espírito, a rainha dos espíritos das trevas, onde usando o poder dela, ele teria fundado Hamish. Porém, estando cego pelo poder, Ramirez teria corrompido a rainha, a transformando em um monstro com o poder de manipular mentes, e assim usou esse poder para governar Hamish. Logo, ao sentir que a morte se aproximava dele, ele pensou uma coisa: eu não quero morrer. Essa rainha é muito poderosa. Vou me fundir com ela. Exatamente. E isso deu uma treta colossal, porque primeiramente, toda a tristeza, ódio, dor e sofrimento pela qual a rainha passou e a ganância dele se fundiram em um. E esse resultado foi uma criatura abominável que poderia destruir completamente o mundo e que só sabia causar destruição por onde passava. Naquela época, os sacerdotes de Hamish se juntariam para, é claro, selar esse monstro, afinal eles não poderiam matar, ele era muito poderoso. Assim, eles selaram ele abaixo da capital, bem nas profundezas do reino. E agora, enquanto essa história era contada, Shinosuke percebe que o selo está quebrando e fala para Touya que em breve essa criatura despertará. Touya então, junto com as mulheres, bola um plano para expor os traidores e, claro, mudar a doutrina de Hamish para que pelo menos eles cultuassem deuses verdadeiros. Assim que eles saem da basílica, o prédio desaba e então surge um monstro preto azevite gigante e começou a destruir tudo em seu caminho, convocando milhares de monstros para o ajudar na sua destruição massiva. Touya então faria o papel de um deus, ele usaria magia de ilusão para mudar sua aparência, a
agora ele era alto, tinha cabelos brancos e uma toga meio branca romana. Ele parecia a imagem de um deus. Ele voou no céu fazendo discursos e fazendo um showzinho para as pessoas, para que elas pensassem que ele realmente é um deus. Logo, ele convocaria valquírias, um exército delas, para, é claro, que elas o ajudassem contra esses monstros. E então, depois de algum tempo e luta, o Toya desferiria um golpe fatal e mataria a criatura, onde finalmente, agora, o espírito, a rainha espírito, poderia descansar e, claro, voltar para o ciclo de reencarnação espiritual. E agora, com todas as pessoas, as massas gritando Ars, Toya falaria que Ars não existe e não existe nenhum deus da luz. Ele explicaria para as pessoas como que a vida funciona, como que os deuses olham os humanos, e claro que é inútil louvar alguém que nem sequer existe. E então, depois de tudo isso, o Toya iria embora. Então ele falaria com Shinozuki, o que é bem importante aqui. Toya perguntaria para Shinozuki o porquê dele não ser pressionado pela sua aura divina, o que de repente liga uma chavinha no cérebro de Shinozuki e ele para o tempo suando frio. Ele diz que criou Toya com material divino, ou seja, ele já é um semideus. E em breve, com o tempo, ele se tornará um deus por completo. E sim, amigos, o anime literalmente cortou o plot do monstrão, do espírito, do deus, da verdade sobre o deus e, claro, a verdade, a verdadeira forma como Toya descobriu ser um semideus e que em breve se tornará um deus. Mas o que vocês acharam sobre isso? Vocês gostaram, não gostaram? Preferiram o anime? Preferiram essa versão? Comenta aí porque eu quero saber sim. E eu queria agradecer meu mano Nath do Discord, afinal, graças a ele eu pude fazer esse vídeo. Ele me trouxe informações e, claro, onde eu poderia ler o original, para que assim eu pudesse escrever esse roteiro maravilhoso que virou o vídeo para vocês. Então todos agradeçam ao Nath do Discord, ok? E um anúncio bem interessante para vocês, rapaziada, eu irei começar a fazer lives na Twitch. No primeiro link da descrição vocês encontram o link para minha Twitch, então passem lá e me sigam. Eu não sei se eu irei começar domingo ou segunda, mas sim, eu irei começar a fazer lives frequentemente lá, seja falando sobre animes, jogando alguma coisa ou fazendo um react com vocês. Então passem lá, me sigam e comecem a assistir as lives. Se você ainda está aqui, considere se inscrever aqui no canal, porque eu tenho muitos vídeos que eu sei que você vai acabar gostando e futuramente terei mais ainda que eu sei que você pode gostar. Deixa o seu likezão também, porque o seu like me ajuda muito e apoia profundamente o meu trabalho. O seu gostei faz muita diferença e importância pra mim. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.